Nesse último vídeo nós vamos falar sobre dois conceitos importantíssimos relacionados com as rotações, que são o torque e o momento angular. Eles estão relacionados por uma lei da física chamada segunda lei de Newton para rotações, e além disso também estão relacionados com um princípio fundamental da física chamado conservação do momento angular. Bom, a ideia do torque vem do seguinte, que uma força pode causar um movimento de translação. Nós estudamos isso quando estudamos leis de Newton. Ocorre que uma força pode causar também uma rotação, né? Então, é preciso medir isso de alguma maneira, né? Então, medir na física significa introduzir uma grandeza, e essa grandeza é que vai medir esse efeito. Então, se uma força gera uma rotação, a gente precisa de uma grandeza para medir o quanto ela faz isso. E essa grandeza se chama torque. Então, é uma situação tipo assim, imagina uma partícula se movendo aqui num círculo. Se tiver uma força puxando ela para cá e outra puxando ela para cá, essas duas forças, e elas acompanham essa rotação, né, sempre tangentes, essas forças elas vão ser responsáveis por essa rotação estar acontecendo. Então, de alguma maneira, a gente tem que definir um torque aqui, que vai fazer com que o efeito dessas forças F1 e F2 aqui seja medido, né? Certo? Então, essa que é a ideia. Bom, então, sem conversar muito, a ideia é a seguinte. Vamos imaginar que essa partícula, né, essa bolinha amarela, está se movendo aqui num círculo e a gente tirou uma fotografia aqui. Bom, vamos imaginar então que tem uma força F atuando nessa partícula. Eu desenhei ela de um jeito esquisito, aí, essa força, justamente para deixar claro que não precisa ser tangente que eu desenhei ainda agora. E mais uma vez, vamos desenhar aqui o raio vetor, que é o raio que mede a posição da partícula em relação ao eixo de rotação, sempre perpendicular ao eixo aqui. O torque ele vai ser definido como sendo o produto vetorial nessa ordem de R vetorial F. Então isso vai dar um outro vetor que vai estar numa direção que vai ser perpendicular ao plano determinado pelos dois vetores R e F. Então os vetores R e F eles vão determinar um plano aqui, né? Esse plano, e o torque ele vai estar perpendicular a esse plano determinado por esses dois vetores. Então, se a força fosse tangente, o torque estaria no eixo Z. Mas ocorre que isso nem sempre é o caso. Então, no caso mais geral, basta a gente dizer que o torque é o produto vetorial entre a posição e o... Meu Deus! Entre a posição e a força, certo? Esse é o torque. E aí a gente vê que a unidade dele vai ser, então, posição vezes força. Então, na verdade, vai dar Newton vezes metro, que é a mesma unidade de energia, que é o Joule. Curiosamente, o torque tem a mesma unidade que a energia, que é o Joule, né? E além disso, a gente tem que prestar atenção numa característica que foi o que eu escrevi aí embaixo, né? O torque não necessariamente ele vai ter a mesma direção que o eixo de rotação. Vimos no primeiro vídeo que a velocidade angular vai estar sempre na direção do eixo de rotação. Porém, isso não acontece com o torque. Por quê? Porque o torque depende da força e a força é uma coisa que pode estar em qualquer direção, né? Bom, o módulo do torque é dado pelo módulo do produto vetorial. Temos uma fórmula para o módulo do produto vetorial, que é o módulo do primeiro vetor, neste caso R, vezes o módulo do segundo vetor, que é F, vezes o seno do ângulo entre eles. Então essa figura aqui ilustra. Para a gente medir o ângulo entre os dois vetores, a gente tem que colocar os dois com a mesma origem aqui, né? Quando a gente desenha a partícula, geralmente a gente coloca a força partindo da partícula, né? E o vetor R chegando nela. Mas para que a gente possa medir o ângulo entre os dois, a gente tem que comparar colocando a mesma origem nos dois. E aí a gente vai medir esse ângulo, nesse caso aqui, está próximo de 90 graus, né? Poderia ser, sei lá, tipo 88 graus, algo assim, tá? Só um exemplo. Então o módulo vai ser R vezes F vezes seno de θ.
Quando o R ele for perpendicular à força, esse ângulo vai ser 90 graus. E aí o módulo do torque vai ser simplesmente mais ou menos, aliás, o módulo do torque vai ser simplesmente R vezes F. Esse é o caso mais simples, tá certo? Então esse caso mais simples ele vai acontecer justamente quando a força for tangente à trajetória. Muito bem. Bom, agora falando do caso mais simples em geral, não necessariamente uma força tangente, é o seguinte, é quando a força e a posição elas estão no mesmo plano, tá? Então se a força e a posição estiverem no mesmo plano, a gente pode ver a situação de cima. Aqui vocês têm que imaginar que tem uma partícula girando bem aqui nessa trajetória, certo? Maluca aqui, mal feita que eu fiz aqui. Tem uma trajetória, a partícula está indo para cá. Então esse vetor R vai medir a posição da partícula. Se a força estiver neste mesmo plano, tá? Que a gente está vendo a situação acontecer, vai ser um caso bem interessante, né? E que tem aplicações inclusive na engenharia civil. Bom, nesse caso, então a gente vai dar um nome aí, vamos chamar de plano XY, esse plano onde está acontecendo a rotação, e vamos ver o que acontece com o torque. Nesse caso em que R e F estão no plano XY, pelas propriedades do produto vetorial, né, como o torque é R vetorial F, se o R só tem coordenada chapéu J chapéu e o F também só tem coordenada chapéu J chapéu, que significa que eles estão no plano XY ambos, então o torque ele só vai ter uma coordenada K chapéu, porque os produtos vetoriais aqui vão se combinar de tal maneira que só vai ter K chapéu. É a tal da regra da mão direita. Se os vetores estão no plano, a gente aplica a regra da mão direita, e aí o produto vetorial, que é o torque, vai estar no eixo Z. Isso é uma coisa muito importante. Sempre que a gente vê posição e força no mesmo plano, o torque vai estar no plano perpendicular aos dois. Se as duas estão no plano XY, R e F, o torque vai estar no eixo Z. Nesse caso aí, da figura, o torque vai ser positivo, né? E sendo positivo, significa que ele é um vetor que está saindo aí da tela para a tua cara. Ele está furando a tua cara aí, o vetor. Ele está saindo da tela, certo? Por quê? Porque a própria tela é o plano, a própria tela é o plano XY. Então o eixo Z vai estar saindo dela, certo? Bom, então o torque vai ser positivo nesse caso em que a força e a posição R aqui estiverem nessa configuração em que a gente calcula o produto vetorial e pela regra da mão direita, se a gente coloca a mão direita aqui em cima do R e gira ela em direção à força, a gente vai ver que o torque vai estar apontando no eixo Z. Então se a gente desenhar um eixo Z aqui, o torque vai estar no sentido positivo. O torque vai estar bem aqui, ó, no sentido positivo do eixo Z. Ele vai ser uma componente Z vezes K chapéu positiva, certo? E essa componente positiva vai ser dada por mais R vezes F vezes seno de θ, onde θ é o ângulo entre os dois vetores. Por outro lado, aliás, ainda não, né? Quer dizer, se uma componente for positiva, ela gera uma rotação no sentido anti-horário. Então é o que a gente pode perceber. Se a força está puxando a partícula nesse sentido, a rotação vai ser no sentido anti-horário, porque a partícula vai ser puxada para cá. Deu um erro aqui, deixa eu só corrigir. A partícula vai ser puxada para cá. Então isso vai gerar uma rotação nesse sentido, que é o sentido anti-horário, né? Então tem essa correspondência, quer dizer, torque positivo, rotação no sentido anti-horário. Tá? Isso é uma convenção de sinal que vem da convenção de sinal do produto vetorial e que a gente carrega aqui para as rotações também, para dizer que uma rotação no sentido anti-horário causada por uma força vai ser um torque positivo.
Existem situações em que a gente tem que aplicar o torque que na verdade não tem rotação, mas mesmo assim a gente vai calcular o torque, porque vão ter forças se anulando e a gente vai calcular o torque de cada uma. Isso acontece na engenharia civil, por exemplo. Tá? Então é preciso ver também o equilíbrio dos torques aí. E aí como é que a gente vai fazer para saber o sinal, já que não tem nada rodando? A gente tem que ver a tendência de rotação. Então se a posição estiver assim e a força aqui, a gente aplica a regra da mão direita e vai ver que o torque é positivo. Se a posição estiver assim e a força estiver puxando no sentido horário, aqui a posição e está ali a força, aí o torque vai ser negativo, certo? Então o que a gente tem que ver não necessariamente como seria a rotação, mas qual é a tendência. Se houvesse uma rotação, seria para onde? Tá certo? Então nesse caso, o sentido horário positivo, no sentido anti-horário, perdão, no sentido horário é negativo e no anti-horário é positivo. Muito bem. Então o torque vai ser negativo justamente quando a força estiver puxando a partícula, está aqui a partícula, né? Para realizar uma rotação no sentido horário, porque aí se a gente aplica a regra da mão direita aqui, para o R e para o F, para calcular esse torque, a gente vê que o torque vai estar apontando no sentido negativo do eixo Z. Então nesse exemplo aí, o torque vai ser um vetorzinho que vai estar aqui para baixo. Ele vai ter uma componente tal Z, K-chapéu, só que essa componente tal Z vai ser negativa. E vai ser dada justamente por essa expressão aqui, menos R vezes F, vezes o seno do ângulo entre eles. O seno vai dar sempre positivo, então por esse motivo o sinal ele vai estar todo aqui na frente. E aí, como eu mencionei, uma componente negativa vai gerar uma rotação no sentido horário. Se a gente reparar aqui, essa força ela tende a puxar a partícula assim, né? Realizando uma rotação no sentido horário, beleza? Muito bem. E aí, novamente, se for uma situação de equilíbrio, a gente não vai ter uma rotação, mas vai ter uma tendência de rotação no sentido horário quando o torque for negativo. Muito bem, vejamos então um exemplo de como calcular esse torque. Então vamos imaginar que tem essa barra aqui e que o eixo de rotação é esse ponto bem aqui, na verdade é o eixo Z, né? Então vamos imaginar que esse aqui é um eixo Z, esse aqui é o X, esse aqui é o Y, e o eixo Z vai ser o eixo de rotação. E aí vai ter algumas forças atuando aqui. Então, bem aqui nessa posição 60 centímetros, aqui, vai ter uma força F1. E aqui na posição 90 centímetros, aqui no final, então esse tamanho aqui vai ser 90 centímetros e aqui vai ter uma força F2. Então vamos supor que são dados, né? As seguintes informações são dadas. O módulo da força F1 é 20 newtons e o módulo da força F2 é 30 newtons. Então a pergunta é: calcule o torque gerado pela força 1 e calcule o torque gerado pela força 2. Aqui a gente vai se concentrar só na componente Z, porque a gente percebe aí que tanto R como força, elas estão todas no mesmo plano, que é o plano XY. Então bem aqui está o R1, ó, posição da partícula 1, que é esse ponto, que seria o R1. Eu vou ter que apagar porque eu vou desenhar em cima, mas esse aqui seria o R2, então. É esse vetor que sai da origem e marca o ponto aqui que vai onde vai atuar essa outra força. Então aqui vai ser o R2, o vetor. O que vai interessar para a gente é só o módulo. Então vai interessar, na verdade... Oh, meu Deus. Vai interessar, na verdade, então, é os tamanhos, né? O módulo. Ou seja, esse tamanho aqui do R1 que é 60 e o tamanho do R2 que é 90.
A gente pode até considerar isso como dado do problema. O R1 em módulo é 0,6 metro, que é 60 centímetros, e o R2 em módulo 0,9 metro. Vamos calcular os torques então? Ok. Então, o torque da força 1. O torque da força 1 a gente pode calcular, e aí tem que ver se ele é positivo ou negativo, mas o resto vai ser R vezes F vezes seno de θ. E esqueci de falar mais uma coisa. Essa força F1 vai aqui fazer um ângulo de 30 graus, e essa força F2 aqui vai fazer um ângulo de 60 graus. Então o que a gente tem que fazer é identificar aqui as coisas. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, primeiro vai ser positivo ou negativo. A força F1 ela está atuando da seguinte maneira. Está aqui o R1 e está aqui o F. Se a gente voltar os slides aí, vai perceber que essa força está tendendo a fazer uma rotação no sentido anti-horário. Então o torque vai ser positivo. Ok? Muito bem. Então o torque tá 1 vai ser mais o R1 vezes o módulo da força F1 vezes o seno do ângulo entre eles, que é 30 graus. Então vai ser o seno de 30 graus. Então o torque vai ser mais R1, que é 0,6, vezes a força F1, que tem módulo 20 newtons, vezes o seno de 30 graus, que é meio. Então, efetuando esses cálculos, o torque da 1 vai dar exatamente 6 joules, ou 6 newton vezes metro, que é a mesma coisa. A mesma unidade de energia, curiosamente, apesar de não ser exatamente uma energia, né, já que é um vetor. Muito bem? Então, a partir daí a gente pode calcular também o torque da força F2. Deixa só eu apagar isso aqui rapidinho. Pronto. Bom, também aqui vai estar atuando a força F2 a uma distância de 90 centímetros e fazendo aqui um ângulo de 60 graus. Então, o módulo da força F2 é 30 newtons. A distância R2 que ela está da origem é 90 centímetros. Bom, e o ângulo é 60 graus. Então a gente tem tudo que precisa aí para calcular o torque. O torque da força F2. O torque causado por essa força F2 vai ser então, vamos ver se ele é positivo ou se ele é negativo primeiro. Como essa força ela está tendendo a puxar a barra para cá, e esse aqui é o eixo de rotação, essa é uma rotação no sentido horário. Se é no sentido horário, é uma rotação negativa, certo? Então esse torque vai ser menos o módulo da distância, que é R2, vezes o módulo da força, que é F2, vezes o seno do ângulo, que é 60 graus. Então o torque vai ser menos 0,9 metros, vezes a força F2, que é 30 newtons, vezes o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. A gente precisa fazer uma aproximação. Fazendo essa aproximação, esse torque será aproximadamente menos 23,4 newton vezes metro. Essa questão do sinal não pode ser desprezada e você precisa ter isso em mente, ok? Não dá para desprezar o sinal. Muito bem, vejamos outro exemplo. Então vamos considerar agora que a gente tem uma barra, só que o eixo, na verdade, agora ele está bem aqui, ó. Aqui vai estar o eixo. Não está mais na origem. Esse ponto onde está o eixo está uma posição de 20 centímetros. Tá? Deixa eu escrever aqui em cima. 20 centímetros. Bem aqui vai estar atuando alguma força, que eu vou já botar a força.
está uma posição de 40, eu vou escrever aqui x dado em centímetros. Vou escrever aqui em cima, x é dado em centímetros. E aqui é o y, pode ser em centímetro também, tanto faz. Que o y não vai comparecer aí no problema. E bem aqui, 100. Então é uma barra de 1 metro onde a gente vai aplicar várias forças e bem aqui nesse ponto, nessa cruz amarela, vai ser o eixo e aqui vai ser a origem 0. E aí vão estar atuando nessa partícula 5 forças, que eu vou colocar assim. Vai ter essa força F1 aqui, olha, perpendicular, atuando para baixo no eixo Y, vamos chamar de F1. Aqui no eixo vai estar atuando uma força F2. Vamos dizer que ela está fazendo aqui um ângulo de 60 graus. Vai ter uma força F3 atuando aqui perpendicularmente. Uma força F4 atuando aqui a um ângulo de 45 graus. E por último uma força F5 atuando aqui paralelamente ao eixo X. E são dados os módulos dessas forças. Então a força F1 vale 30 newtons, F2 vale 26 newtons, F3 vale 40 newtons. O módulo da força F4 é 50 newtons e da força F5 é 10. Então, dito isso tudo, vamos calcular o módulo dessas forças, aliás, dos torques causados por essas forças, certo? Então vamos fazer um por um aí. O torque causado pela força F1, vamos chamar de tal 1, tá? O torque causado pela força F1. Essa força F1, se você quiser dar uma pausa aí para pensar um pouco, esse torque ele vai ser positivo ou negativo? Essa é a pergunta. Bom, ele vai ser positivo porque essa força ela está puxando a barra, tá aqui o eixo, né? E essa força está puxando para cá, essa força é F1. Então ela tem a tendência de fazer a barra girar nesse sentido aqui, que é o sentido anti-horário. Sendo o sentido anti-horário, o torque vai ser positivo. Então esse torque vai ser mais a distância R1 em módulo vezes a força F1 em módulo vezes o seno do ângulo θ em módulo, que vai ser nesse caso aqui 90 graus, né? Então vai ser o seno de 90. Aí o torque τ1 vai ser então mais a distância, vai ser esse tamanho que é 20. Então vai ser mais 20 vezes o módulo da força F1, que é 30. Perdão, não vai ser 20, vai ser 0,2 metro, 30 newton, vezes o seno do ângulo, que é o seno de 90, que é 1. Então esse torque vai ser, na verdade, 6 newton vezes metro. Vamos ver os outros torques. Vamos ver então o torque causado pela força F2. Vamos chamar ele de tal 2. O torque causado por F2. Essa força F2, na verdade, agora ela tem a tendência de girar o corpo em qual sentido? Em nenhum, porque ela atua em cima do eixo. Se ela atua em cima do eixo, significa que a distância R2, que é o vetor que localiza o ponto de aplicação da força em relação ao eixo, vai ser um vetor nulo. Basta a gente imaginar, está aqui o eixo. Se a força atuar aqui, esse vetor que eu vou fazer amarelo,
ele vai ser o vetor R que localiza a força. Então, se eu vou aproximando essa força cada vez mais para perto, esse R vai diminuindo. Se chega num ponto em que é o caso aí, né, em que o eixo está bem aqui, nessa cruz que eu fiz aqui, e a força está atuando em cima do eixo, o vetor R, que mede a posição do ponto de aplicação da força em relação ao eixo, vai ser o próprio vetor nulo. Então é isso que está acontecendo aqui. E se ele é nulo, o módulo dele é zero. Então o torque ele vai ser o vetor nulo, R2, vetorial a força F2. Então vai ser um vetor nulo, produto vetorial com a força F2, vai dar o vetor zero. Se a gente quisesse escrever em termos de componente, poderia dizer também que a componente Z desse torque tal 2 vai ser 0 Newton vezes metro. Se a gente quiser ser muito chato ou chata com questão das unidades, certo? Então esse vai ser o torque da força F2. Bom, a força F3 já não vai ter um torque nulo porque ela não está atuando sobre o eixo. Então vamos ver quanto é que dá. Vamos chamar de tal 3, torque causado pela força F3. Então, torque causado pela força F3, vamos lá. Nesse caso, a força F3 ela tem a tendência de fazer a barra girar nesse sentido aqui, que é o sentido horário. Então, sendo o sentido horário, vai ser negativo, a gente não pode esquecer desse sinal. Então, vai ser menos a distância, que nós vamos chamar de R3, vezes a força F3, vezes o seno do ângulo entre a distância e a força, que nesse caso é a própria barra e a força, então vai dar 90 graus aqui. Então esse torque tal 3, ele vai ser menos, e a gente tem que identificar o que é o R3, ele não é 40, né? Porque 40 é em relação à origem, mas o eixo não está na origem. Então o R2, R3 ele vai estar bem aqui. Esse vai ser o vetor R3. Então o módulo dele vai ser esse tamanho que vai do 20 ao 40. Então o módulo dele vai ser 20 centímetros. A gente não vai usar centímetro, então é melhor eu trocar isso aqui. O módulo dele vai ser 20 centímetros. Então vai ser 0,2 metros. O módulo da força F3 é 40 newtons e o seno de 91. Efetuando esse cálculo vai ficar 2 vezes 4, que é 8. Então o torque tal 3 vai ser menos 8 newton vezes metro. A força F4 ela vai ser semelhante. E aí ela também vai gerar uma rotação no sentido horário, então ela também vai ser positiva. Então, sendo positiva, esse torque tal 4 vai ser mais a distância R4 vezes a força F4 vezes o seno desse ângulo, que agora vai ser 45 graus. Então aqui a gente precisa identificar o R4, que vai ser o próprio R3, né? Vai ser esse vetor bem aqui, cujo módulo vai ser também esse tamanho de 20 até 40, então vai ser quase que eu assassino a álgebra agora. Então o R4 vai ser 20 centímetros em módulo. Tá? Então o torque vai ficar mais a distância R4, que é 0,2 metros, vezes a força F4, que é 50, vezes o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Então isso vai dar aproximadamente menos 7,07. Newton vezes metro, usando aí duas casas decimais de aproximação. Não existe uma regra universal, isso vai depender do nível de precisão que a gente tem na situação concreta que a gente está lidando aí, no caso. Ok, e finalmente a força F5 vai acontecer uma coisa interessante aqui. Qual é o ângulo entre as duas?
O ângulo entre a força F5 e o raio R5 vai ser zero, porque o raio R5 é esse vetor que eu vou desenhar de verde aqui, que vai medir a distância, né, entre o ponto de aplicação da força e o eixo. Então esse aqui vai ser o vetor R5. E ele é paralelo à própria força. E as duas estão no mesmo sentido. Então o ângulo entre as duas vai ser zero. A gente percebe ali que esse vetor R5 ele é paralelo à força F5. O que significa que o ângulo entre eles é 0 graus. E sendo 0 grau, o seno desse ângulo vai ser o seno de 0 graus, que é zero. Tá? Então, o torque vai ser... não adianta botar mais ou menos, mas vai ser R5 vezes F5 vezes o seno de zero. Então, esse torque vai ser zero também. Né? Igual foi ali o da F2, mas por um motivo diferente. O torque da força F2 é zero, porque ela está aplicada no eixo, então uma força aplicada no eixo não realiza torque. O torque da força F5 vai ser zero porque ele está na direção radial. Né? É como se a gente tivesse um disco bem aqui e tem alguém puxando para cá. Puxar para cá não vai fazer ele rotacionar, então não vai gerar torque, certo? Não vai rotacionar aqui. Não vai rotacionar. E a gente também poderia entender isso da seguinte maneira: esse torque τ5 é um vetor, pensando na situação mais profundamente, isso vai ser o produto vetorial do vetor R5 com a força F5. Como elas são paralelas, né, tem uma regra aí do produto vetorial que diz que vetores paralelos têm um produto vetorial igual a zero. Certo? É uma propriedade do produto vetorial. Muito bem. Então, feitos esses exemplos, a gente volta aqui para uma questão mais teórica, que é a questão da segunda lei de Newton para rotações. Certo? Bom, é o seguinte. A segunda lei de Newton para rotações ela tem uma forma mais simples, que é essa aqui. Ela diz que o torque, né, naquele caso de uma situação que tem o eixo Z, ele vai ser igual à inércia rotacional, no caso de um corpo rígido, vezes a aceleração angular. Então, eu ainda não falei o que é essa aceleração angular, mas ela é basicamente a derivada da velocidade angular em relação ao tempo. Essa daqui é a aceleração angular. Certo? A gente não vai poder entrar muito nesse detalhe, porque eu queria chamar a atenção aqui para a forma mais robusta, né, dessa segunda lei de Newton para rotações, que essa aqui é a forma mais simples. Eu queria chamar a atenção para outra. E para poder falar dessa outra forma da segunda lei de Newton para rotações, né, é preciso fazer o seguinte. Vamos analisar aqui o torque. O torque ele é dado por isso aqui. Né? O torque ele é tal. O torque tal é igual ao produto vetorial entre a posição radial e a força, como nós vimos. Só que se a gente lembrar da segunda lei de Newton, e é daí que vem o nome disso aqui, a segunda lei de Newton fala, né, que a força é a derivada do momento linear P em relação ao tempo. Então a gente percebe que, na verdade, o torque é um vetor, produto vetorial com uma derivada. E aí a gente ganha muita informação se a gente tentar imaginar o seguinte: será que é possível integrar essa relação?
O que é integrar? Integrar é escrever isso aqui como uma derivada de alguma coisa, certo? A gente vai ganhar muita informação daí, fazendo isso. E aí, como é que a gente pode chegar nesse ponto? Bom, eu estou vendo que tem um produto vetorial aqui e uma derivada. Então, para chegar nesse ponto, o que a gente pode fazer é analisar o que ia acontecer se eu partisse daqui e derivasse. Porque quando eu fizer isso, vai ter uma regra do produto. Então, um dos termos dessa derivada desse produto aqui vai ser justamente esse. Não vão ser, talvez não seja o único, né? Mas se a gente aplica a derivada desse produto, fica a derivada do primeiro, que é dr dt, produto vetorial com o vetor p, mais o primeiro, que é r, produto vetorial com o segundo, que é dp dt. Eu usei aqui uma regra que diz que a derivada do produto vetorial de duas funções vetoriais tem uma regra do produto para o produto vetorial dessas duas funções. E isso não é uma coisa óbvia, né? Isso tem que estudar em cálculo, né? Cálculo de funções vetoriais. Se vocês pegarem os livros usuais aí, por exemplo, na coleção do Anton, né? Que se escreve, a gente leria em português Anton, né? É um livro muito bom de cálculo aí, seria no volume 2. Se vocês pegarem a coleção Cálculo A e Cálculo B, seria no volume Cálculo B. Se pegar o livro de cálculo do Hamilton Luiz Guidorizzi, que é um curso de cálculo, seria o volume 3, se eu não me engano. Certo? Então, tem isso daí em livros de cálculo. A gente não precisa disso agora, eu estou só comentando que vai ter essa regra do produto. Muito bem. Vamos analisar esse primeiro termo aqui. O que é esse primeiro termo? Bom, se a gente lembrar, né, do seguinte, que a velocidade, na verdade, é a derivada da posição em relação ao tempo. E se a gente lembrar também que o momento é massa vezes velocidade, então o primeiro termo, né, daquele produto ele vira isso aqui. O primeiro termo ele era justamente dr dt, produto vetorial com p. Só que isso é dr dt a velocidade. E o momento é massa vezes velocidade. Então aqui a gente tem um produto vetorial entre dois vetores, esse m é escalar, ele pode sair desse produto, vai ficar massa vezes velocidade, produto vetorial com ela mesma. E aí uma das propriedades do produto vetorial é que o produto vetorial de todo vetor com ele mesmo vai ser zero. Então isso aqui vai dar, na verdade, zero. Esse primeiro termo vai ser zero. Com isso, se a gente voltar aqui para o slide anterior, a gente vai perceber que essa brincadeira de derivar esse produto vai dar, na verdade, só esse segundo termo, que é o próprio torque. Tá? Então vamos juntar tudo. A gente percebe que a derivada de R vec P, R produto vetorial com P, vai dar R vetorial, a derivada do momento em relação ao tempo. Só que nós vimos que isso é, né, R produto vetorial com a força, que é a definição de torque. Então, a gente pode reescrever isso da seguinte. Então, a gente pode reescrever isso da seguinte maneira. A gente pode dizer que o torque ele é igual à derivada em relação ao tempo dessa grandeza R produto vetorial com P. Essa daqui é a segunda lei de Newton para rotações. Ela fala que o torque é a derivada dessa grandeza. Essa grandeza é extremamente importante, tem um significado extremamente interessante. Então a gente dá um nome especial para ela. Isso daqui, R vetorial com P, é o que a gente chama de momento angular.
Então, o momento angular ele é representado pela letra L e ele é igual ao produto vetorial entre a posição e o momento. Certo? Então, a gente poderia reescrever essa segunda lei de Newton para rotações como dizendo o seguinte, que o torque é igual à derivada do momento angular em relação ao tempo. Certo? Que ela é chamada de segunda lei de Newton para rotações, por quê? Porque a segunda lei de Newton para translações ela fala que a força é igual à derivada do momento em relação ao tempo. Então existe uma analogia muito grande, né, entre as duas coisas, quer dizer, existe uma analogia entre a força e o torque e existe uma analogia entre o momento angular e o momento linear. É por isso, aliás, que tem esse nome, momento angular. Né? Então, essa analogia a gente tem que entender mais fisicamente do que através desses cálculos. Né? Como é que a gente pode entender isso mais fisicamente? É o seguinte, é que a força é o responsável por alterar o momento. Então, a força é o responsável pela translação, por alterar o estado de translação do objeto, enquanto que o torque é o responsável por alterar o estado de rotação do objeto, porque altera o momento angular. O momento angular vai medir a rotação do objeto dinamicamente. Então, assim como a força é o que mede a alteração do momento, o torque é o que mede a alteração do momento angular, ou seja, do estado de rotação da partícula. Bom, então vamos só entender melhor o que é o momento angular. O momento angular é o seguinte, imagina uma partícula girando aqui, fazendo uma trajetória circular, e esse eixo vertical aí azul é o eixo de rotação. Esse vetor R azul é o que mede a posição radial dessa partícula em relação ao eixo. Vamos supor que essa partícula tem um momento, que é massa vezes velocidade, que vale P. Então, o momento angular ele vai ser o produto vetorial R VEC P. Então, ele vai ser um vetor vertical que vai apontar para cima, no caso desse desenho que eu fiz, que é uma rotação no sentido anti-horário, e vai apontar para baixo no sentido, quando for uma rotação no sentido horário, que é o inverso, né? Quando o momento estiver para cá, o momento angular vai estar para baixo, certo? Pela regra da mão direita. Mas vamos ficar com esse caso que eu desenhei aí. Bom, então o momento angular ele é o produto vetorial de R com P. E por que eu digo que ele é uma medida da rotação dinamicamente? Porque nele está a informação da distância, né, do ponto, está a informação da massa e da velocidade. Então todas as informações dinâmicas relacionadas com a rotação estão encapsuladas nessa grandeza, que é representada abstratamente falando por esse vetor que está no eixo Z, no eixo de rotação. Ok? E aí uma coisa bem interessante que sai dessa segunda lei de Newton para rotações é o princípio da conservação do momento angular. Né? O princípio da conservação do momento angular, ele fala o seguinte, que, vamos supor aqui, a gente está nessa situação, torque é a derivada do momento angular em relação ao tempo, é a segunda lei de Newton para rotações. Se a gente está numa situação de equilíbrio, não tem torque. Então, no equilíbrio, sem torque, o torque é igual a zero. O que acontece? Ou seja, o que acontece no movimento quando não tem uma força externa fazendo ele girar? Se não tem torque, não tem um efeito de uma força externa fazendo ele girar. Pode até ter força, mas ele não está efetivando, como a gente viu, tem forças que geram um torque nulo. Então, quando não tem torque, a derivada do momento angular vai ser zero. Só que derivada igual a zero significa que a grandeza é constante. Então esse é o princípio da conservação do momento angular.
né? Quando não há torque externo atuando na partícula, o momento angular é conservado. E aí a gente vai ver um exemplo muito interessante disso, estudando o sistema solar de maneira simplificada, né? Porque só tem forças internas. Então vai ter uma conservação do momento angular do sistema solar, quando a gente despreza o efeito dos outros objetos no sistema. Ou se a gente simplificar, por exemplo, a Lua girando ao redor da Terra, vai ter uma conservação do momento angular, que é uma maneira de estudar esse movimento. Mas eu separei aqui para a gente concluir um exemplo muito mais interessante do que o sistema solar, né, que é uma dança. Então, muito bem. Para um corpo rígido, vale essa relação aqui, ó, que eu não tinha falado antes, mas eu falo agora. O momento angular ele vai ser inércia rotacional vezes velocidade angular. Então, olha que interessante. Quando a bailarina está com os braços mais abertos, assim, né? Que é a bailarina. Está dançando, né? Tá esquisito o desenho, mas vamos imaginar que é a bailarina aqui. Quando ela está com os braços abertos, a distância R aqui vai ser grande. Vou fazer um R grande aqui. E a inércia rotacional ela é proporcional a esse R. Então vai ser uma inércia rotacional grande quando o raio for grande. Quando ela coloca os braços junto ao corpo, e ela faz isso aqui, ó. Esse R ficou bem pequenininho, que é a distância do cotovelo agora até o corpo, né? Então, como a inércia rotacional é proporcional a R ao quadrado, se o R é pequeno, a inércia rotacional é pequena. Então, quando a bailarina está com os braços abertos, ela tem uma inércia rotacional grande. Quando ela está com os braços junto ao corpo, ela tem uma inércia rotacional pequena. O que diabo significa isso? Significa que é mais fácil girar com os braços junto ao corpo, porque a inércia rotacional é menor. É mais difícil girar com os braços abertos, esticados, porque a inércia rotacional é maior. Se a gente aplica a conservação do momento angular, tendo em vista que o momento angular é I vezes ômega, né? Então o momento angular dela com os braços abertos e com os braços fechados é o mesmo, é L. Então ela vai ser I, vamos dizer assim, braços abertos, vezes a frequência angular braços abertos. Vai ser a mesma coisa, que a inércia rotacional com os braços fechados junto ao corpo, vezes a velocidade angular dos braços fechados junto ao corpo. Então, como essas duas coisas são iguais pela conservação do momento angular, como a inércia dos braços abertos é muito maior, né, para que isso seja conservado, a velocidade angular vai ser menor. Por outro lado, com os braços fechados, a inércia rotacional vai diminuir. E para que essa quantidade fique igual, a velocidade angular com os braços fechados tem que aumentar. E é isso que gera esse efeito extremamente interessante, de que ela está girando com os braços abertos. Quando ela junta os braços e também a perna, ela gira muito mais rápido, porque diminuiu a inércia rotacional, e para que o momento angular seja conservado, a velocidade angular tem que aumentar. Velocidade angular alta significa girar rápido. Então, quando ela junta os braços e a perna ao corpo, ela gira mais rápido. Muito doido, né? A gente chama isso de arte. Então, valeu, galera. Até a próxima, até um outro momento.